João capítulo 8, a partir do verso 1. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Verdade, eu leio e você acompanha na sua Bíblia. Note se tem alguém ao seu lado sem a Bíblia Sagrada, se tem alguém próximo a você sem acesso às Escrituras. E, por gentileza, compartilhe a palavra de Deus. Muito bom, louvado seja Deus. Que bom ouvirmos, Cabral, esse testemunho tão lindo. Privilégio nosso tê-lo aqui conosco, caminhando com a gente. No domingo passado, estava aqui o Eli Soares, um amigo, a gente não está anunciando, esse domingo o Anderson, e ele veio mesmo pela amizade. Nós estamos encerrando a série, ele tem outro compromisso agora, e quem sabe domingo que vem a gente não consegue aqui o Cabral, vou ligar lá para MK, bom demais, velho, domingo que vem preparar uma bênção aí para nós, para manter esse ritmo dos cantores aí da glória a Deus. Que bom, meu irmão, Deus te abençoe, você e a Camila. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e os fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles esta resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Amém? Esse último encontro com Jesus dessa série de mensagens se reveste de uma particularidade especial, porque aqui Jesus não está encontrando uma pessoa enferma, uma pessoa doente. Boa parte dos encontros com Jesus que simbolizam na Bíblia Sagrada é Jesus encontrando alguém com uma necessidade física. Jesus olha para o leproso e diz: eu quero, fique limpo da sua lepra. O encontro de Jesus com o leproso. Jesus encontra o cego de nascença e faz com que ele veja, coisa nunca feita antes em sua vida, desde o seu nascimento, portanto. Então Jesus encontra doentes e oferece cura. Esse texto não é sobre cura de enfermidade. Outros encontros com Jesus são com pessoas marcadas pelas trevas, endemoniados. Quando Jesus encontra Maria Madalena, diz a Bíblia Sagrada que ela carregava dentro de si quase uma dezena, 7 demônios. Ele liberta. Quando Jesus encontra o gadareno, havia nele uma legião de demônios, 6.000 demônios, e ele o liberta. Mas nesse encontro com Jesus não é nem doença e nem demônio. Não é nem doença e nem nenhuma potestade espiritual que tomou conta da pessoa. Aqui, essa pessoa tem um problema moral. É uma mulher adúltera. Jesus, portanto, no texto dessa noite, não está se apresentando a um doente que precisava de cura física. Jesus não está se apresentando a um endemoniado que precisava de libertação dos cativeiros de Satanás. Jesus está se apresentando a uma mulher que cometeu adultério, um pecado, um deslize profundamente moral. Bem, se esse texto pode nos ensinar alguma coisa, nós vamos destrinchá-lo hoje. Ele pode nos ensinar que Jesus pode nos encontrar nas nossas enfermidades.
Jesus pode nos encontrar nas nossas opressões, mas Jesus também pode encontrar o nosso caráter. Jesus também pode disciplinar a nossa conduta. Jesus também pode mudar a forma como nós enxergamos a vida, o corpo, a existência. Bem, vamos olhar para esse texto e perceber que é trazida até Jesus essa mulher. E como é a última lição e esse texto é muito difícil, eu preparei algumas anotações para vocês. E a primeira delas, eu quero observar o que os líderes religiosos fizeram com essa mulher. Como os líderes religiosos trataram essa mulher. Primeiro, repare comigo, versículo 3. A primeira coisa que os líderes religiosos daquela época fizeram com essa mulher adúltera foi exercer dominação. Diz o verso 3: os escribas e os fariseus, isto é, os líderes religiosos, trouxeram a sua presença. Trouxeram a sua presença. Uma mulher surpreendida em adultério. Em outras palavras, essa mulher não vai até a presença de Jesus, essa mulher não vai até um ambiente do templo porque quis ir. Ela foi dominada pelos líderes religiosos. Os líderes religiosos daquela época, daqui a pouco nós vamos entender porquê, capturam essa mulher surpreendida em adultério, pegam-na e levam até Jesus. Ela não foi porque quis. Ela não foi porque quisesse receber uma bênção de Jesus, não, ela foi capturada. É isso que diz o texto, trouxeram. A primeira coisa que os líderes religiosos estabeleceram com essa mulher foi um regime de dominação, mas só dominar não bastava. Em segundo lugar, repara ainda comigo o verso 3. Os líderes religiosos estabelecem com ela um regime de humilhação e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, final do verso 3, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Não basta dominar, precisa humilhar. Agora, essa mulher é trazida, capturada, vem aqui para o meio de todo mundo. Nós não vamos tratar o seu pecado entre nós. Poderia chamar Jesus, levar até um canto, sem expor a vida da mulher, sem expor o erro da mulher, mas não. A intenção dos líderes religiosos era humilhar a mulher. Então ela precisa ficar em pé no meio de todas as outras pessoas, porque além de dominada, ela é humilhada. Mas em terceiro lugar, repare comigo por favor, os versos 4 e 5, os líderes religiosos também exercem manipulação. Disseram a Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Perceba que agora, essa mulher é usada num grande esquema de manipulação em desfavor de Jesus. Por quê? Porque a pergunta que os líderes religiosos fazem a Jesus é uma pergunta estruturada de tal forma que, seja qual fosse a resposta de Jesus, eles iriam questionar. Por exemplo, se Jesus diz: eu não quero que apedrejem essa mulher, eles diriam: então o Senhor não cumpre a lei de Moisés, então o Senhor é um desertor da lei, então o Senhor é um contraventor, então o Senhor não gosta da aplicação da lei, porque a lei de Moisés manda apedrejar quem é flagrado em adultério. Então, se Jesus responde: não apedreje, eles diriam: olha, o Senhor não está nem aí para a lei. Mas, na via reversa, se Jesus responde: eu quero que apedreje, sabe o que eles vão dizer? Então o Senhor não é tão bonzinho como disse. O Senhor vem com essa conversa de perdão, o Senhor vem com essa conversa de novo nascimento, o Senhor vem com essa conversa de que não existem casos irrecuperáveis para o Senhor, mas o Senhor está mandando apedrejar uma mulher em pecado. E quem é que não tem pecado? Portanto, qualquer que fosse a resposta de Jesus, ele estaria, aos olhos desse líder religioso, ou desses líderes religiosos, errado. Se manda apedrejar, está errado porque não é misericordioso, mas se não manda apedrejar, está errado porque não é um cumpridor da lei de Moisés. Bem, dominação
humilhação e manipulação. Cuidado, porque eu e você podemos sofrer, podemos padecer desses elementos, inclusive no ambiente religioso. Quantas pessoas ainda hoje são manipuladas em nome da religião? Manipuladas em nome da fé? Quantas pessoas, ao fazerem trânsitos de locais religiosos onde frequentam, não são humilhados, manipulados, como se fossem fantoches, bonecos? Talvez haja nesse auditório algumas pessoas que chegaram aqui marcadas pela manipulação no ambiente religioso. Foram manipuladas na sua consciência, manipuladas nos seus bens, manipuladas na sua devoção cega, no seu respeito cego. Manipulação. O ambiente religioso é muito propício para que as pessoas sejam manipuladas. É isso que os religiosos daquela época estão fazendo: dominando, humilhando e manipulando. Mas o encontro com Jesus que eu tenho para propor com você e para você essa noite não é um encontro com a estrutura religiosa, porque nós sabemos, basta você abrir os jornais, os quantos e multiplicam-se os líderes políticos, religiosos, de onde for, que exercem mecanismos de opressão e de manipulação. Mas o encontro com Jesus não é um encontro com o líder religioso. O encontro com Jesus não é um encontro com uma religião. O encontro com Jesus é um encontro com o Salvador, o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade. Essa noite eu não te convido a ter um encontro com um dogma, a ter um encontro com um líder religioso, porque nós podemos dominar, humilhar, manipular. Quantas pessoas fazem isso em nome de Deus num país como o nosso? Mas eu quero te dar uma doce lembrança: Jesus não humilha, Jesus não manipula, Jesus é bom e fiel. Bem, vamos avançar. Como então Jesus trata essa mulher? Como Jesus trata essa mulher? Primeiro, uma ação. Repare comigo o verso 6. Isto diziam eles, tentando-o para terem do que acusar. Vocês conseguem entender de forma clara a parte A do versículo 6? A pergunta que fizeram, tal qual eu já disse, eram tentando Jesus para acusá-lo. Mas o que Jesus faz? Primeiro, ele faz uma ação. Jesus inclina-se e começa a escrever na terra com o dedo. O que é isso? O que significa Jesus escrevendo na terra com o dedo? 3 coisas. Primeira delas, uma atitude de reflexão. Claro, sempre que alguém te perguntar alguma coisa, não seja apressado em responder. Muitas pessoas já se feriram na vida em nome da precipitação em querer responder rápido às demandas das pessoas. Tem momentos em que nós somos demandados, tem momentos em que a vida nos faz perguntas que antes de responder, nós precisamos refletir. A precipitação é a mãe de muitos males. Em nome da precipitação, muitos casamentos que não deveriam ter acabado, acabaram. Em nome da precipitação, muitos casamentos que nunca deveriam ter começado, começaram. Precipitação. A nossa tendência de querer ser imediatista às respostas e às demandas da vida. A nossa tendência de querer responder de pronto a quem nos pergunta. Jesus é demandado, Jesus é perguntado, mas antes de dar uma resposta, ele se inclina e com o seu dedo, ele começa a escrever no chão. Você sabe que naquele tempo não tinha asfalto. Um chão batido. Ele vai escrevendo com o dedo. As mãos que criaram o universo,
As mãos que criaram tudo o que é conhecido. As mãos que criaram todos os multiversos possíveis e ainda não descobertos. As mãos que firmaram os céus, estabeleceram o firmamento e que conhece cada uma das estrelas, agora está tocando no chão sujo. Por quê? Porque ele precisa refletir. Claro. Quem disse que você tem que ter resposta para tudo? Aliás, eu aprendi uma coisa cedo com um grande mestre que eu tenho. Ele me ensinou assim certa vez, eu era um adolescente. Nunca responda o que ninguém está te perguntando. Nunca responda o que ninguém está te perguntando. Às vezes nós gastamos tempo demais dando explicações para pergunta que ninguém está fazendo. Às vezes você drena a sua energia pessoal, você drena a sua capacidade de pensar, você drena a sua cognição para responder a perguntas que não tem ninguém fazendo. Esse é um dos desafios da igreja no século em que vivemos. A responder o que os outros perguntam e não aquilo que ninguém mais está perguntando. Nós precisamos abrir a Bíblia nos tantos púlpitos, pregar a palavra de Deus de uma forma que sirva para amanhã. Porque amanhã você estará na arena da vida. Amanhã você estará diante do seu patrão, diante da sua patroa, diante dos seus funcionários. É amanhã que nós precisamos. Hoje está todo mundo bem arrumadinho, numa política de boa vizinhança, completamente legal. Paz do Senhor, graça e paz de Jesus, boa noite, dá um sorriso para o seu irmão, dá um abraço para o seu irmão, isso aqui é maravilhoso. Mas nós precisamos disso aqui amanhã. Amanhã. Aliás, amanhã não, quando você sair aqui e alguém fechar o seu carro voltando para casa. Quando alguém te der uma buzinada daquela. Quando alguém cometer uma irregularidade em via terrestre, portando o veículo automotor ao seu lado. Aí você precisa. Então, não tente responder o que não tem ninguém te perguntando. E quando te perguntarem, primeiro, reflita. Em segundo lugar, por que Jesus escreve na areia? Jesus escreve no chão para demonstrar uma atitude ou uma postura de não julgar. Em outras palavras, eu não sou o juiz dessa mulher, eu sou o advogado dela. Até a segunda volta de Jesus, ele é o nosso advogado. Quando ele voltar, ele será o nosso juiz. Mas hoje, aqui e agora, enquanto a última trombeta não tenha sido tocada, enquanto Cristo não descer gloriosamente entre as nuvens, ele é o seu advogado. A hora de acertar a vida é agora. A hora de colocar os pontos da moralidade, da conduta, da família, da casa, do ego, do interior, das lascividades pessoais é hoje. Porque quando ele voltar, ele tira a toga de advogado e ele coloca a toga de juiz. Ali ele não é o juiz dessa mulher, ele é seu advogado. Então ele escreve na areia para demonstrar uma atitude de não julgamento. Mas em terceiro lugar, por que ele escreve na areia? Ele escreve na areia para preservar a mulher e tirar a atenção dela. É claro, porque imagine comigo, tem uma mulher aqui no centro das atenções, obviamente chorando, obviamente envergonhada, obviamente olhando para baixo, sem coragem de olhar nos olhos das outras pessoas. Ela foi dominada, ela foi humilhada, ela foi manipulada e agora ela está no meio de todo mundo. Está todo mundo olhando para ela. Quando Jesus se inclina para escrever no chão, todo mundo para de olhar para a mulher e começa a olhar para Jesus. O que será que ele está escrevendo ali? Por que as mãos dele estão tocando no chão? De repente todo mundo para de olhar para a mulher e começa a olhar para Jesus. Bem, existem várias linhas de pensamentos teológicos acerca do que Jesus escrevia lá. Se você leu com atenção o texto, você vai perceber que ele se inclinou para escrever duas vezes, não foi uma vez só. Então há uma linha de pensamento que aqui Jesus está fazendo uma analogia com Moisés, quem recebeu de Deus 2 tábuas de lei, e que por conta da desobediência do povo, essas tábuas foram por ele quebradas.
mostrando-nos a incapacidade que todo mundo tem de cumprir a lei, imediatamente seguido do perdão de Deus. Então há uma linha de pensamento que crê que assim como eram duas as tábuas da lei, duas vezes Jesus se inclina sobre o chão. Há uma segunda linha de pensamento que acredita que quando Jesus começa a escrever no chão, ele começa a escrever os pecados das outras pessoas. Então, ele começa a escrever lá, fofoqueiro. Do hebraico maledicente. Fofoqueiro. Jesus escrevia em aramaico. Fofoqueirium. Né? Lá. Libidinoso. Ganancioso. Orgulhoso. Mal pagador. Aí escrevendo um monte de pecado no chão, e o pessoal ia olhando para aquele monte de pecado e falando, não é só essa moça que é pecadora não. A diferença é que o pecado dela foi um e o meu pecado é outro. Ela foi para uma cama que não é dela. Eu boto no meu bolso dinheiro que não é meu. Jesus escreveu lá, ladrão. Isso é uma linha de pensamento. A terceira linha de pensamento é que Jesus estava apenas fazendo rabiscos ao chão. Absolutamente nada. Que a intenção dele era apenas desviar os olhares da vergonha daquela mulher. Então ele vai ao chão e começa a fazer rabiscos. Interessante o seguinte, que essa é a única vez na Bíblia Sagrada que há registros de Jesus escrevendo alguma coisa. Porque se você me pergunta quantos livros da Bíblia foi Jesus que escreveu, tem duas respostas. Sob o ponto de vista espiritual, todos, porque ele e o Espírito Santo são um só. Sob o ponto de vista biográfico autoral, dos 66 livros da Bíblia, nenhum tem autoria lá, Jesus. Jesus não era escritor. Portanto, esse é o único registro que, se a tese daqueles que digam que Jesus está falando, escrevendo sobre as tábuas da lei, ou escrevendo os pecados dos outros, seria o único material escrito que Jesus deixou. E por pouco tempo, porque nada fica escrito sobre o chão por muito tempo. Sobretudo naquele tempo. Hoje tem a calçada da fama, essas bobagens aí. Mas, naquele tempo, daqui a pouco que Jesus escreveu, o vento dispersa. Pastor, qual dessas correntes estão certas? Não tenho a menor ideia. Nós só podemos nos fiar naquilo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que por duas vezes ele começou a escrever na terra. Se ele escrevia coisas incognoscíveis do tipo, não importa o que eu estou escrevendo, eu quero é preservar a vergonha dessa mulher. Ou se ele está escrevendo os pecados dos outros, ou se ele está fazendo uma alusão às tábuas da lei, eu sinceramente não sei, o texto não diz. Só podemos supor, conjecturar, elucubrar. Não sabemos. Mas ele faz isso para preservar aquela mulher. Mas se você tiver uma caneta, eu queria que você grifasse essa expressão, tanto no verso 6 como no verso 8. A expressão é Jesus inclinando-se. Jesus inclinando-se. Grife essa expressão, inclinando-se. E agora no verso 8, grife novamente. Tornando a inclinar-se. Tornando a inclinar-se. Isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque os falsos deuses não se inclinam. Os falsos deuses precisam fazer a manutenção do seu poder pela imposição de força. Os falsos deuses são estátuas em cima de altares que são intangíveis e absolutamente fixos. Os falsos deuses são construídos sobre rochas para que as pessoas venerem. Só o Deus verdadeiro tem a capacidade de se inclinar. Só um Deus muito bem resolvido consigo mesmo tem a capacidade de inclinar-se. Nós servimos a um Deus que se inclina em favor das suas necessidades, se inclina para te ver, se inclina para te ouvir. Sabedores de que nós não temos a menor condição de falar com Ele rosto a rosto, de falar com Ele olho no olho, Ele se inclina, porque Ele é muito maior do que nós. Bendito seja o Deus que se inclina em favor de nós, pobres pecadores. Essa é a grande beleza do Evangelho. O meu Deus não tem medo de se inclinar. O meu Deus não é uma estátua. O meu Deus não se impõe pela força. Meu Deus se inclina.
Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é absolutamente sem igual. Você pode ler sobre todas as religiões do mundo. Não há outra a não ser o cristianismo que apresente um Deus que se inclina. Não. Os falsos deuses querem mais que você coloque uma bomba no seu corpo e exploda os infiéis. Os falsos deuses querem que você extrapole o limite do senso e do razoável. Só o Deus verdadeiro tem condição de se inclinar e colocar o seu dedo na areia. Porque Ele é bom e fiel. Jesus é maravilhoso. Bem, agora, depois de liberar sobre a vida dessa mulher uma ação, Jesus faz algo mais. Perceba comigo, ainda no texto, Ele libera uma palavra. Versículo 9. Mas ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio de onde estava. Qual foi a resposta de Jesus? A resposta de Jesus na Bíblia é tão famosa, ao longo da história, que muitas pessoas pensam que isso é um ditado popular. E eu sei que você, tendo ou não tendo lido a Bíblia toda, você vai conseguir completar. Quem não tem pecado? Isso é maravilhoso. Por que isso é maravilhoso? Primeiro, porque Jesus não está negando a culpa daquela mulher. Jesus não passa a mão na cabeça de adúltero. Jesus não é promotor do adultério. Jesus abomina o adultério. Jesus tem horror do adultério. O adultério fere o coração de Jesus. Jesus não está negando a culpa daquela mulher. Claro que não, é adúltera. Mas Jesus está afirmando a culpa dos seus acusadores. Claro. Primeiro, porque você já viu alguém, sob o ponto de vista de um adultério prático, adulterar sozinho? No aniversário passado da nossa igreja, eu trouxe um amigo meu aqui, pregador, e ele estava contando uma história, e depois ele me mostrou a reportagem. Nessa loucura que está o mundo no que diz respeito à sexualidade, que ninguém mais conhece a sua identidade sexual, o sujeito, não sei onde, que casou consigo mesmo. Vocês lembram disso? O Davi falou disso aqui. Dá um Google aí, o sujeito, num país desse aí com as leis mais loucas do que o nosso, a justiça autorizou ele casar consigo mesmo. Maravilhoso, né? Olhar no espelho, eu digo sim. O problema é que 3 anos depois ele se divorciou, não se aguentou. Não, é verdade. Se eu fosse casado comigo mesmo, esse casamento não ia durar. O fato é que, tirando essa loucura, só existe adultério com outra pessoa. Agora, nós lemos aqui João 8, de 1 a 11. Você está vendo o homem? Tem algum versículo falando sobre o homem? Ou ela adulterou sozinha? Não, ninguém estava atrás do homem. Estava atrás da mulher. Sozinha ela não adulterou. Mas o tal do cara... O tal do cara... Do aramaico, o Ricardão... Não estava em lugar nenhum. Os Ricardos me perdoem, foi só uma ilustração, viu? Pelo amor de Deus. Foi só uma ilustração para contextualizar e fazer do sermão algo acessível à nossa cognição. O fato é que o cara não foi encontrado, só trouxeram a mulher. Porque a intenção dos líderes religiosos não era combater o adultério. Era dominarem um ser humano e terem de que acusar Jesus. Agora olha que brilhante a resposta de Jesus. Porque eles esperavam que Jesus respondesse uma de 2 coisas. Primeira opção, que Jesus dissesse, pode apedrejar. Segunda opção, que Jesus dissesse, não pode apedrejar. Mas Jesus é tão brilhante em sondar corações, em ter palavra certa no momento certo, que Jesus nem disse para apedrejar e nem disse para não apedrejar. Ele olhou para o pessoal e disse assim, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E voltou para escrever no chão. Enquanto ele escreveu no chão, nós acabamos de ler que do mais velho ao mais novo, todos foram indo embora.
foi embora. O mais velho foi primeiro. Alguns comentaristas da Bíblia tentam dar sentido a essa expressão de que foram primeiro os mais velhos e depois os mais novos. Como se pelo lastro de vida, pelo tempo de vida, um tivesse mais pecado do que o outro. Eu não creio assim. Eu creio que era uma questão de respeito. Primeiro os mais velhos saíram do ambiente, depois os mais novos saíram do ambiente. Uma fila prioritária desde aquele tempo, louvado seja Deus. Então os mais velhos foram saindo, depois os mais novos foram saindo, e daí a pouco não tinha ninguém. Porque Jesus não está negando a culpa da mulher, mas está afirmando a culpa dos seus acusadores. Essa é a palavra de Jesus. Aí você imagina, uma multidão de gente ávida pelo apedrejamento. Porque sabe qual que é o maior pecado do mundo? Tem uma afirmação no nosso meio, que é verdade, lógico, que não existe pecadinho e pecadão, né? Tudo é pecado, sim, é verdade. Agora, sabe qual é sempre o pior pecado? É o do outro. O pecado do outro é sempre o pior. O nosso é tranquilo. Aliás, o nosso não é nem pecado, é deslize. Eu estava num dia mal, não me aguentei e foi. Mas do outro é pecado. Os outros são facínoras, os outros são endemoniados, os outros são pecadores. Nós cometemos deslizes. Que é aquela coisa que a Bíblia diz, a carne é fraca, né? Então, às vezes. Então tinha aquela multidão de gente. Multidão, fariseus em volta da mulher, saduceus, essênios, zelotes. Todo mundo em volta daquela mulher, escribas, mestres da lei, frequentadores de sinagoga, o Cabral talvez estivesse lá. Uma multidão de gente em volta daquela mulher. Todo mundo com a pedra na mão. E Jesus diz, olha, aquele que não tiver pecado seja o primeiro. Fariseu joga a pedra no chão, saduceu joga a pedra no chão, o essênio joga a pedra no chão, Cabralzinho joga a pedra no chão, porque todo mundo começa a fazer uma autorreflexão e perceber que não tinha ninguém ali com condições de condenar. Bem, prossigo. Jesus dá uma palavra para essa mulher e em sequência, repare comigo o versículo 10. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Olha que pergunta inteligente de Jesus. Ninguém te condenou. E agora, por fim, no verso 11, Jesus oferece 3 coisas para aquela mulher. É a sentença dela. A primeira vez que eu ouvi um sermão sobre esse texto, era um garotinho, um pastor chamado Clinton, trouxe e produziu um material muito parecido com esse que eu estou apresentando para vocês, e eu me lembro do olhar dele dizendo, Jesus ofereceu àquela mulher 3 coisas. Primeiro, perdão, repare comigo o verso 11, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno. Grife essa expressão na sua Bíblia, nem eu tampouco te condeno. Sabe o que é isso? Perdão, Jesus está oferecendo perdão para aquela mulher. O único que tinha direito de tacar a pedra, resolveu não tacar. Porque o único ali que não tinha pecados era o próprio Senhor Jesus. E ao invés de tacar a pedra, Jesus resolveu perdoar. Eu também não te condeno. Bem, considerando que Jesus não passa a mão na cabeça de nenhum pecador, considerando que as lascividades da nossa mente, as promiscuidades do nosso coração, são todas fétidas para as narinas sagradas de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Ainda que o pecado que você tenha cometido na sua vida, que aprisione e martela a sua mente, seja o pior, o mais socialmente inapropriado, isso fere o coração de Jesus. Jesus não aprova nenhum caminho pecador que se apresente nessa igreja essa noite. Jesus não aprova nenhum caminho mau, nenhum caminho de ferir os outros, nenhum caminho de sorte da ganância, nenhum caminho de orgulho, de adultério, de promiscuidade, de jogatina, de pornografia. Jesus abomina tudo isso.
E ao passo que ele abomina tudo isso, ele olha para você que quer largar e diz: eu também não te condeno. Eu não vim a esse mundo te condenar, eu vim a esse mundo te salvar. Tem perdão de Deus para todas as pessoas. Eu quero desafirmar uma coisa aqui em nome de Jesus, nessa última mensagem da série Encontros com Jesus: o perdão de Jesus alcança qualquer pessoa. Não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Ou você não conhece alguma pessoa que esteja vivendo uma prática pecaminosa, um desvio na sua sexualidade, um desvio no seu caráter, um desvio nas suas contas, e aí você pergunta: você quer parar? Ela diz: quero. Você consegue? Ela diz: não. Claro. A iniquidade nos paralisa. A iniquidade é uma bola de aço presa aos nossos pés. Até para essas pessoas cujos pecados evoluíram para o nível de compulsões, alguns patológicos, doença já da mente, usou tanta cocaína que a mente nem responde mais. Assistiu tanta pornografia que nem se interessa por uma mulher ou um homem de verdade. É só o virtual, é só o platônico, é só o nojo. Não importa. Por mais que as consequências do pecado sejam terríveis, eu quero dizer para vocês, e essa é a mensagem do Evangelho pregada há 2 milênios, que Jesus está disposto a perdoar todo aquele que se arrepende. Uma igreja só faz sentido de manter as suas portas abertas enquanto ela for uma voz que diga a todas as pessoas, todos os desvalidos, todos os moribundos desse mundo, que não existe coração que Jesus não possa alcançar e perdoar. Essa mulher agiu muito mal. Essa mulher não é uma coitada, essa mulher não é uma vítima, essa mulher é uma pecadora que recebeu de Jesus o perdão. Mas em segundo lugar, repare comigo ainda o verso 11. A primeira expressão, nem eu tampouco te condeno, significa perdão. Mas a segunda expressão é a expressão vai. Nem eu tampouco te condeno, vai. Sabe o que significa esse vai? Esse vai significa libertação. Pode ir, você está livre. Você pode olhar para a direita, você pode olhar para a esquerda, você pode olhar para trás, você pode olhar para frente. Não tem mais ninguém com a pedra na mão. Você pode ir. Vai. É livre. Eu não estou perdoando você para você continuar vítima da sua própria concupiscência. Eu não estou perdoando você para você ir para um leito de um outro homem que não é o seu. Não. Vai. Você está livre. Porque um encontro com Jesus traz perdão e um encontro com Jesus traz libertação. Tem uma coisa curiosa na Bíblia. Em Marcos capítulo 2, Jesus cura um paralítico que foi carregado pelos seus amigos até a sua presença. E antes de dizer para o paralítico: levanta e anda, sabe o que Jesus disse? Filho, os teus pecados estão perdoados. Por que Jesus faz isso? Tem uma resposta lógica, teológica e simples. É o seguinte: a crença daquele tempo é que toda doença era fruto de uma maldição. Então aquele homem paralítico sentia-se amaldiçoado. Então antes de dizer levanta e anda, Jesus diz: eu estou perdoando os seus pecados. Porque existia algo que paralisava aquele homem muito mais do que a imobilidade de suas pernas. Esse algo era a culpa. Então Jesus tira a culpa do homem e agora diz: você pode levantar e andar. Não adianta você levantar e andar e continuar preso por dentro. Quantas pessoas têm o movimento livre das suas pernas, mas estão aprisionadas por dentro? Pelos vícios, pela compulsão, pelos pecados. Estou vendo aí na internet pessoal fazendo piada com esse negócio do joguinho virtual para ganhar dinheiro. Como é o nome? Esse aí mesmo. Tendo me recomposto. Mas tem outro nome. Qual é o outro? Devagar vai, né?
Esses jogos, meus irmãos, o pessoal faz piada de sair, isso é o demônio. Isso vai fazendo você ganhar. Aí você sabe o que vai acontecer? Depois que você estiver ganhando, você vai pegar uma compulsão nesse negócio e o negócio está programado para você começar a perder. Aí você fala assim, você quer parar? Quero. Você consegue? Não consigo. Já se apropriou de mim. Quando Jesus perdoa uma pessoa de qualquer dos seus erros, Jesus também oferece uma palavra de libertação. Ele diz, vai. Quem sabe nessa noite não tenha gente aqui que precise ouvir do Filho de Deus a palavra, pode ir, você está livre. Pode ir, eu estou libertando você. Pode ir, eu estou absolvendo a sua consciência. Mas em terceiro e último lugar, Jesus oferece perdão, Jesus oferece libertação, mas o encontro com Jesus também oferece transformação. Olha o que Jesus diz para ela. Não peques mais. É claro, minha filha, a sociedade, as pessoas sempre estarão com uma pedra na mão. Agora eu aliviei a sua barra, mas eu não quero nunca mais você olhando para uma pessoa que não seja o seu marido. É isso que Jesus está dizendo. Controle o seu coração, controle os seus olhares, controle as coisas que você curte, as coisas que você posta, o seu corpo. Controle os toques, controle as pessoas que entram na sua casa, para quem você dá carona. Vai se controlando, filha e filho, vai se controlando, vai domesticando os seus impulsos, vai firmando estacas, vai tendo um plano de contingência mental. Policia os seus olhares, policia o seu corpo, policia a sua conduta. Sabe por quê, filha? Porque eu estou te perdoando aqui e você está livre para ir. Agora não peca de novo não, porque quem tem um encontro com Jesus é transformado. Sabe qual é a marca de um encontro com Jesus? É a transformação. Se você teve um encontro com Jesus, deixa eu te dar uma boa notícia, você precisa ser transformado. Você precisa assumir um novo padrão de integridade espiritual, moral, caráter. Claro, já está fora de moda pregar sobre pecado. No mundo de hoje, se o sujeito está pregando pecado demais, ou você sai da igreja porque não gosta de ser confrontado, ou um louco em nome da justiça manda prender o sujeito, porque a gente não pode dar mais nome em pecado. Mas em nome de Jesus, esse púlpito há de ser um reduto, porque aqui a gente não tem nenhum medo de falar e dar nome aos pecados. Pecado é pecado. Pecado é a causa do afastamento do homem de Deus. O salário do pecado é a morte. O gosto bom e o prazer dura segundos. A morte é eterna. Aplanai o caminho, preparai o caminho. Que venha chuva de arrependimento. Que nós possamos nos converter dos nossos caminhos maus e seguir um caminho de transformação. Se você quer conhecer, todas as vezes que eu quero apontar o problema desse mundo, e olha que esse mundo está cheio de problemas, eu não ligo a TV, eu não ouço o noticiário e nem vejo a série galopante de eventos que todos os dias afundam a nossa mente e perturbam a nossa integridade. E não sabe mais nada no mundo e num país como esse. Mas todas as vezes que eu quero conhecer o verdadeiro culpado, eu não ligo o noticiário e nem abro o jornal. Eu olho no espelho. Sou eu. Porque eu sou um pecador. E o salário do pecado é a morte. E olhando para o espelho e percebendo que eu preciso tomar em nome de Jesus o protagonismo da minha conduta e assumir os meus erros, eu me curvo ao chão. E quando eu olho para cima, eu vejo que não há um Deus com uma pedra na mão. Há um Deus que se inclina, me dá um abraço, mesmo ajoelhado, e diz: meu filho, vá e não peques mais. O meu Deus se inclina. O meu Deus, mesmo sendo todo poderoso, não tem ganância de poder.
O meu Deus, mesmo sendo o juiz dos juízes, fez-se um bebê no ventre de uma mocinha virgem inocente. O meu Deus não teve por usurpação o seu título ou o seu cargo. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele tomou a forma humana. E ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. Você não precisa subir no topo para ter um encontro com Jesus. Você não precisa alcançar o topo da pirâmide social ou religiosa para ter um encontro com Jesus. Você não precisa subir uma escada para ter um encontro com Jesus. Você não precisa galgar o caminho de vencimento e mérito e poder e dinheiro e diploma para ter um encontro com Jesus. Não. Você não precisa usar um salto para ter um encontro com Jesus. Você não precisa pular alto para ter um encontro com Jesus. Só por um motivo, e com esse motivo eu termino. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, não é a gente que sobe no topo da nossa vaidade ou dos nossos méritos. Quando a gente tem um encontro com Jesus, é Ele que desce. Ele se inclina para nós. A minha oração nessa noite, eu não vou fazer apelo, mas eu quero encerrar essa série pedindo ao Espírito Santo que me ajude, te ajude a todos os dias nos reapaixonarmos por essa mensagem, a mensagem do Evangelho. Não existe nada mais poderoso, de tantas notícias, de tanta instabilidade, de tanta coisa ruim que está acontecendo. Lembre-se de uma coisa: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Lembre-se de uma coisa tão simples: que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Lembre-se de uma coisa: que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todo mundo. Lembre-se de uma coisa: que Ele veio perdoar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lembre-se de uma coisa: que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, porque aprove a Deus que nele residisse a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue de sua cruz, reconciliasse em Cristo consigo todas as coisas, quer sejam as que existem nos céus, quer sejam as que existem na terra. Lembre-se da mensagem do Evangelho todos os dias: que mesmo sendo nós desprezíveis pecadores, mesmo Ele não tendo encontrado nenhum mérito em nós, Ele resolveu nos perdoar. E que não existe poço existencial tão profundo em que quem quer que seja esteja, que o Deus de amor e bondade não possa se inclinar e dizer: você é meu filho, vem para o meu colo, eu vim para te salvar. Lembre-se da mensagem do Evangelho. Lembre-se da poderosa mensagem da cruz. Lembre-se que na cruz Jesus estava rasgando o escrito de dívida que havia contra nós. Lembre-se que na cruz Jesus estava inaugurando um novo modo de ser gente. Que Deus faça sobre nós nessa noite, na mais legítima expressão, um batismo de integridade. Um batismo da consciência de que Jesus salva, Jesus liberta e Jesus transforma. Como disse um dos nossos grandes reformadores: eu não sou tudo o que eu devo ser, eu não sou tudo o que Deus quer que eu seja, mas pela graça de Deus, eu já não sou o que eu era. Ele me resgatou. Essa é a mensagem do Evangelho. Lembre-se da mensagem da cruz. Tome a sua cruz diariamente, negue-se a si mesmo e siga Jesus. Entenda que um encontro com Jesus é transformador. E que eu e você possamos, com toda a convicção da nossa alma, a despeito de tudo que a vida nos apresenta, dizer: levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Deus abençoe você, em nome de Jesus.